Gravação iniciada, presidente. Bem, vamos então retomar a nossa sessão do dia 25 de agosto de 2020, a sessão da parte da manhã. Nós paramos no julgamento do processo número 12 e agora vamos recomeçar, então, pelo número 13, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo ainda. E o interessado São Gonçalo do Sapucaí, Câmara Municipal. Presidente, o 13 e o 14 são do mesmo contribuinte. Desculpe, 13 e 14, São Gonçalo do Sapucaí Municipal, exatamente, 13 e 14 mesmo contribuinte. Obrigada. Aqui também é retroatividade benigna, mas tem uma segunda matéria que é julgamento extra petita. A Código recorrido teria declarado a nulidade de uma parte do lançamento, né, e também teria aplicado a retroatividade benigna, embora reconhecendo expressamente que a matéria não tivesse sido arguída pelo contribuinte. Né? E a outra matéria é a retroatividade benigna padrão. Eu não estou conhecendo do recurso, presidente, em relação à primeira matéria, a questão do julgamento extra petita, e aí o recurso ficou um pouco confuso da Fazenda Nacional, se ele estava reclamando só da questão da nulidade ou da aplicação retroativa por não ter sido arguída pelo contribuinte, mas seja por nulidade, seja por julgamento extra petita, ou por aplicação retroativa, seriam a história das matérias de ordem pública, né? Teriam sido aplicadas pelo acordo recorrido. Então, aqui em relação à admissibilidade, eu digo assim: examina a seguir os demais pressupostos. Na primeira matéria, julgamento extra petita, a Fazenda Nacional afirma que, ao alterar a multa aplicada, o colegiado recorrido promoveu o julgamento extra petita, se a questão não for arguída no recurso. Constato, todavia, que a suposta decisão refere-se à aplicação do que, no entendimento do recorrido, seria a penalidade mais benéfica, tendo citado, inclusive, o artigo 106. Trata-se de outra situação, já o paradigma trata de outra situação que não envolve a retroatividade benigna, ali se cuida de ressarcimento de fins. Mas no recorrido também foi declarado nulidade de parte do lançamento. Eu não tinha colocado aqui, mas em relação a isso eu também não conheceria, porque a declaração de nulidade, ela tem ela pode ser declarada independentemente de arguição do sujeito passivo, tá certo? Então eu também não conheceria do recurso em relação a essa matéria. Por esse fundamento eu vou acrescentar aqui essa questão da nulidade, por ausência de similitude fática, já que o acordo paradigma não trata dessa questão. Essa matéria da retroatividade benigna, ela pode ser conhecida até na execução, né? Até pela aquela portaria e tudo, até se a pessoa nem alegar, né? Não é isso? Não tem isso? Eu estou lembrando isso assim. Sim, não. A matéria de nulidade e retroatividade benigna pode ser aplicada, deve, inclusive, ser aplicada na execução. Isso. Bom, o conselheiro, então, está... Conhecendo parcialmente só em relação à retroatividade benigna. Com relação à retroatividade benigna. Eu vou tomar, então, os votos dessa primeira parte, né? Para as duas coisas, né? Para as duas questões, né? Nulidade e multa, não é isso, Pedro Paulo? Tá. Conselheiro Mário. É o conhecimento ainda, parcial... Acompanho o relator no conhecimento. Conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho também. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, isso é nos dois, né, Pedro Paulo? Nos dois processos é a mesma coisa. Então, nos dois processos, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas quanto à retroatividade benigna, não é isso?
Tá. E Aí no mérito, o mérito na parte conhecida, agora vamos ver. aí eu faço aqui o resumo inicial, que serve para a gente ter uma base, né? Isso quanto ao mérito, o registro que o crédito tributário que deu origem a este processo foi constituído pela NFLD tal e refere-se à exigência de contribuição social parte patronal, devendo que registrar que da mesma operação resultou a exigência de obrigação acessória. Só um pouquinho, Pedro Paulo. Mário, você está aí, Mário? Conselheiro Mário? Estou. Desculpe. Tá. Eu fechei rapidinho aqui, esqueci de abrir. Certo? Então, esse lançamento é da NFLD tal, que é da obrigação principal, parte patronal, devendo registrar que na mesma operação resultou também a exigência da obrigação acessória, constituindo esta outra processo, que é o outro processo desse mesmo contribuinte. O auto de infração aplicou a multa do 35A, né? Aqui supostamente não, com certeza aplicou a multa do 35A valendo para os dois, né? O acordo recorrido reduziu a multa que passaria a ser calculada com base no artigo 35.2A da Lei 8.212, na redação dada pela Lei 876. Tá certo? Então, essa é a situação. E aí eu faço toda a discussão legal aqui, que seria até dispensável, para no final concluir pela aplicação da súmula, né? E a aplicação do entendimento, do critério definido pela portaria da PGFN, portanto, dando provimento ao recurso nessa parte. Ok. Conselheiro Mário. Com o relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, para os itens 13 e 14, por unanimidade, 13 e 14 idênticos, né, pessoal? 13 e 14 idênticos. Por unanimidade de voz, conhecer parcialmente do recurso apenas contra a retroatividade benigna e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Aí o número 14, idem 13. E vamos então agora para o número 15 da pauta, que Águia Branca, participações e Fazenda Nacional, seriam os recorrentes, eles foram retirados de pauta pelo patrono e pela PGFN, certo? Vamos então agora para o 16 da pauta, conselheiro Maurício Righetti, o contribuinte Brooks Agropecuária Limitada. Relatoria do conselheiro Maurício. Podemos começar? Vamos sim, presidente. Isso aqui é a matéria que subiu, é cálculo da multa, né? Recurso da Fazenda. Foi auto de infração para cobrança de multa, debicad e tal, por ter a empresa deixado de declarar os fatos de ador GFIP, né? O debicad aqui debicad 68, né? CFL 68, no caso, né? E a turma especial do provimento ao recurso, a União apresentou recurso especial, pedindo para comparar aqui a multa anterior, né, a 35.2 e a 32 com a 35A, e aí é de registrar de plano que o debicad tal, 37.010.665, processo tal, no qual se discute o lançamento relativo aos fatos geradores vinculados à multa aqui em exame, encontra-se ainda neste CARF, na equipe de exorta da total, possivelmente aguardando distribuição para julgamento de recurso voluntário. Nesse sentido, dada a condição de causa e efeito entre ambos os processos, que conduz à conexão entre eles, votos de converter o de diligência, com vista que esse feito já pensado no número tal, propiciona a contemporaneidade dos julgamentos. Eu não sei se a gente poderia, assim, a sugestão seria pensar eles, né? Mas eu não sei se a gente teria como julgar isso separado, porque pode ser até que a obrigação principal não se mantenha lá no outro, né? Esse daí é a I-68. A I-68. Pois eu não sei o que aconteceu. A gente não estava sorteando a I-68. Eu não sei, eu já até levei essa questão. Tem como conferir para mim, Mário? Mário, ser mais ágil aí? Vê por favor, Mário, se realmente
Já vejo aqui. Se é a I-68? Só para desencargo de consciência, eu tenho mais certeza que é. É a I-68, a primeira folha do processo. Sim, né? Né? Tem o AI, tem uma NFLD e tem um outro AI, tem outra obrigação acessória. Tem essa NFLD, não é? Que você está falando. Que está pendente, não é isso? Sim. Esse que está pendente é uma NFLD, não é isso? É o da NFLD, é o principal. É isso. É isso. Tem que juntar mesmo, a gente sempre fez isso. Não era, eu não nem pode cair o principal. Sim, não sei, nós nunca julgamos o AI-68 separado. A gente pode julgar até uma principal. E o que a gente tem feito o tempo inteiro, já tem bastante tempo, a gente tenta juntar tudo e já se sabe que isso é para ser juntado, né? Pode ter acontecido de ter sido feito, ter entrado no lote e depois chegar o principal, mas a gente tem sempre orientado essa questão do AI-68 para esperar os principais. Mas, enfim, é isso que a gente faz mesmo. Nós já fizemos vários, né? Gente, lembrem-me aí, isso a gente fazia no passado, porque a partir de um certo momento já passou já havia agregado, né? Eu não sei porquê, eu tenho visto vários aqui, 68, mas os que a gente julgou até agora eram aqueles que só tinha ficado remanescente, a gente tinha o julgamento dos outros. Mas, assim, se está pendente, aí tem que ser julgado em conjunto, porque você não vai poder aplicar outra coisa, senão o que se julgar no principal, né, na obrigação principal. Bom, então, o conselheiro está convertendo o julgamento em diligência, adir para o COJUL para que o processo número tal seja distribuído por conexão e apensado a esse processo, é isso? O outro está para julgamento de recurso voluntário, né? Ah, está para julgamento de recurso voluntário, não está para distribuição? Ah, não, então ele vai ficar sobrestado até que chegue nessa fase ou não. Deixa eu confirmar aqui, presidente, porque eu fiz essa consulta tem tempo já. Deixa eu confirmar aqui se porque a situação desse processo. É o seguinte, se ele está ainda na fase do recurso voluntário, tem que verificar o desdobramento e, de qualquer forma, se não tiver recurso ou o recurso não chega à Câmara Superior, aí tem que julgar o AI-68, mas aí você vai ter uma decisão definitiva dele. Até porque não tem havido recurso. Ou pode chegar também para a Câmara Superior, aí, no caso, vai ser distribuído para você, certo? Já está prevendo. Deixa eu pegar aqui o processo. Entenderam o raciocínio? Marcelo, Milton, como é que está sendo lá? Vocês também estão tendo esse mesmo posicionamento, nesses casos do AI-68? Sim, presidente. Quando vem assim, a gente fala que vem os desgarrados, né? A gente pede para suspender, né? Até chegar ao NFLD mesmo. Né? Tem só julgamento da RJ, Maurício. Agora eu não vi o recurso do contribuinte. Só um minutinho. Vê pelo site do CAF, porque não tem não o site. Eu normalmente acho pelo site do CAF, que você tem lá o trâmite do processo, aí diz que ele está aguardando alguma coisa, já sorteado, enfim. Você viu que ele tem processo e teve julgamento na RJ. Teve julgamento, agora eu não estou vendo, é o recurso do contribuinte depois do julgamento da DRJ. Como você viu isso, Maurício, que estava no recurso voluntário? A situação dele... Aqui, Mário, folha lá no PDF, folha 461, Brooks Agropecuária e recurso à decisão de primeira instância da Acórdão Reto, fundamento na razão de direito de fato, aí ele encaminha para o Conselho, para o CARF, ao Conselho de Recursos Fiscais. Tem um recurso voluntário aqui, dessa empresa. Presidente, estou verificando... Sim. Desculpa, Maurício. Pode falar, Maurício. Ele está na Desor GCAP CARF. Tá. Verificar contencioso. Ele está para distribuir esse processo. Pode falar, conselheiro? Presidente, eu verifiquei aqui pelo andamento o número do processo, né, que o conselheiro Maurício colocou. Ele está aqui no CARF aguardando distribuição. Sim, desde 2018. Isso. Eu normalmente vejo pela internet, eu nem preciso olhar nada de sistema, não. Porque isso é uma coisa bem transparente. Chegou o processo aqui, ele é cadastrado e ele já vai para o site, para o status que ele tiver, dependendo do que for, se é um recurso voluntário, se é um recurso especial, o que é. Então, a gente já, ok, está na DISOR, vai ficar esperando, tá?
Então, o conselheiro está convertendo o julgamento do recurso em diligência ad pro Coju para aguardar o desdobramento da obrigação principal, certo? E aí, quando a gente fala de desdobramento, a gente não sabe o que vai acontecer e se vai chegar até aqui. Mas, de qualquer forma, mesmo que não chegue, ou porque não recorre, ou porque não se recorre, né, quem sucumbiu, ou porque não tem segmento, vai ter uma decisão aqui do caso, vai ter que ter uma decisão. Então, essa decisão vai ser a decisão aplicada, certo? Conselheiro Mário. Acompanha, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheiro Maurício. Me acompanha, presidente. Ai, meu Deus do céu, começou. Conselheiro Marcelo Milton, é que eu tenho que botar aí por extenso agora, não dá de botar um N. Acompanho, presidente. Conselheira Rita. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, no 16 da pauta, por unanimidade de votos, converter o julgamento, o recurso, em diligência ad pro Coju, para sobrestamento até para sobrestamento, aguardando, vou botar assim para ficar bem, aguardando o desdobramento, que aí a gente já sabe o que é, né? No processo da obrigação principal, correlata, número. Qual é o número, hein? Pode me dizer? Esse outro? Tem aqui, 35464. Ah, tá. 0038 25. 25. Ou era 23 ou era 25. Isso, 2006, 15. 2006, 15. Certo? E aí, então, a gente, se ele não chegar até aqui, vai ter que ser julgado esse. Né? Esse vai ter que ser julgado, pegando-se a coisa. Mas se ele chegar até a Câmara Superior, aí, então a gente já pensa esse seu a ele. Ele vai ser, então, o principal, né? Não tem esse rigor, não. A gente, sendo na mesma ação fiscal, todo pensado, não importa. A gente, às vezes, tem um acessório juntado no principal, mas o principal está junto. Mas, se for pensar agora, o mais lógico é pensar esse daí a NFLB, né? Certo? Agora vem o número 17 da pauta. Número 17 da pauta é o interessado Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. É de minha relatoria, vamos ter, então, sustentação oral por gravação, certo? Então, vou fazer um resumo do relatório, vai haver a sustentação, e aí a gente passa para a sustentação, certo? Eu acho que eu já até coloquei também aí, número 17 da pauta. Número 17 da pauta é uma ação fiscal que ensejou diversas obrigações principais e acessórias, todas no mesmo processo, são todas no mesmo processo. Esses processos mais, já que depois da lei, né, já foram sendo trazidos. Esse aqui é de 2011, né, 2011 em diante, a lei é de 2009, né, aí já foi tudo, a lei que eu digo das obrigações, da multa, mas não é só essa questão, é a questão da própria fusão, né, que demorou um pouquinho para ver essa articulação, para os processos já serem colocados todo o mesmo, porque a Previdência tinha debitade, e a Receita tinha processo, PAF, né, número do processo, então era diferente a numeração, era diferente o protocolo, e aí então custou um pouquinho para se arredondar isso aí, a partir de um certo momento
passaram a vir todos os debicados no mesmo processo. Então, a gente não tem essa dificuldade que tem os processos mais antigos, né? Essa exigência toda, ela diz respeito a auxílio moradia e diárias, certo? E o recurso da Fazenda Nacional, ele é relativo à retroatividade benigna das multas. O contribuinte aqui, ele ofereceu contrarrazões, né, e apresentou também recurso especial, né, e o recurso especial foi negado provimento. Foi negado seguimento. E aí, então, o contribuinte, em sede de contrarrazões, ele faz, ao recurso da Fazenda, ele alega falta de comprovação de divergência, mediante apresentação de cópia de inteiro teor do paradigma, ou de cópia de publicação, enfim, a comprovação formal, né? E também, outra argumentação, falta de demonstração analítica da divergência, com a indicação dos pontos, paradigmas que dividem no recorrido, certo? Então, são essas as questões principais, né? Tem uma questão de conhecimento, levantar a série de contrarrazões, recurso da Fazenda, recurso do contribuinte não teve seguimento, e o contribuinte vai haver sustentação oral, certo? Ficou claro? A matéria é conhecida, é retroatividade benigna, e vocês viram aí que tem várias obrigações acessórias e principais aí, no mesmo procedimento. Então, posso então colocar a sustentação oral? Podemos passar? Tá. Então, eu vou aqui, número 17 da pauta. A sustentação oral vai ser feita pela doutora Cláudia Roberta de Souza Inoue, né? E eu vou então agora passar aqui o vídeo. Senhoras e senhores, nobres julgadores, conselheiros desse egrégio Conselho de Recursos Fiscais, desta nobre Câmara Superior, bom dia. Meu nome é Pedro e eu sou o patrono da recorrida e gostaria de fazer uma sustentação oral bem breve e sucinta acerca do caso que está sendo julgado, ok? Em primeiro lugar, vale um pequeno resumo, né, do caso. É um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional contra um acórdão que deu parcial provimento ao recurso voluntário da recorrida, então recorrente, para restabelecer o valor da terra nua, né, o VTN, tal como declarado, né? E a Fazenda interpôs o presente recurso especial, alegando que existe divergência jurisprudencial com alguns paradigmas, e no mérito sustentando que o VTN deveria ser aquele utilizado por meio do arbitramento, porque não haveria ilegalidade na utilização. Eu estou removendo aqui, eu removi essa gravação, embora eu tenha pego a planilha aqui do que está aqui no número 17 da pauta, mas pelo que foi mandado aqui era outra advogada, Cláudia Roberta de Souza Inoue, né? Eu copiei e colei aqui do que está na planilha. Eu vou tentar de novo, ver se teve alguma falha aqui, mas pelo que eu tenho aqui é isso. Aí eu peço ajuda aí do apoio para verificar isso, mas eu vou tentar de novo copiar e colar aqui certo? Não sei se ficou claro aqui o que eu tenho aqui na minha planilha
Número 17 da pauta, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, que é uma matéria previdenciária, e a advogada Cláudia Roberta de Souza Inoue. E o que a gente teve aqui foi diferente, é diferente do que eu tenho aqui. Só um minutinho que eu vou tentar copiar e colar de novo, tá bom? Ok. Tentar, porque já me aconteceu isso uma vez, na sessão passada, e aí mesmo eu pegando a cópia desse que está aqui, dessa planilha, reproduziu a planilha do anterior, não sei se vocês lembram. Eu logo interrompi também. Aí pode ser que tenha acontecido a mesma coisa. Eu vou aqui tentar ver se dá certo agora. Ele não está indo. Não sei o que está acontecendo. Deixa eu tentar mais uma vez, senão a gente deixa stand-by e depois a gente volta para ver com o nosso apoio o que está aí acontecendo. Deixa eu tentar aqui de novo, mais uma vez. Ele está dizendo uma mensagem aqui, por favor, faça um link, por favor, forneça um link do YouTube correto. Eu estou copiando e colando da planilha. Aí eu peço aí uma ajuda do nosso apoio para verificar em que possa ajudar. Mais uma vez eu vou tentar aqui. Senão, a gente espera um pouco, vê no intervalo o que aconteceu e tenta resgatar, certo? Estou tentando pela terceira vez. Agora parece que vai. Excelentíssima senhora relatora e presidente da segunda turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, demais conselheiros presentes a essa sessão de julgamento virtual, bom dia a todos. Falo pelo recorrido Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e, em nome do CGE, apresento as razões pelas quais deve ser negado o provimento ao recurso fazendário. Excelências, a Fazenda pretende, por meio de recurso especial, a reforma do venerando acórdão de número 2803-003-583, proferido pela terceira turma especial da terceira Câmara da segunda sessão, na parte em que deu parcial provimento ao recurso voluntário do ora recorrido, determinando fossem recalculadas as multas a ele aplicadas por descumprimento de obrigação principal e acessória, com base em legislação superveniente mais benéfica ao contribuinte. O recurso da Fazenda sequer mereceria ser conhecido, na medida em que, apesar de trazer 2 acórdãos paradigmas, a Fazenda em momento algum efetua o confronto ou o cotejo analítico previsto no atual parágrafo 8º do artigo 67 do Regimento Interno do CARF. Todavia, caso seja conhecido, no mérito não merece ser provido, uma vez que a decisão recorrida dá plena efetividade ao disposto na linha C do inciso 2 do artigo 106 do CTN,
que prescreve expressamente a aplicação retroativa de legislação quando mais benéfica ao contribuinte. Se não bastasse, excelências, a decisão recorrida guarda total consonância com o entendimento que à época era adotado pelo CARF e que ainda se mantém. Isso se verifica claramente pelos acórdãos já mencionados nos memoriais apresentados a vossas excelências e que aqui novamente se faz menção, de número 2003-0273, da segunda sessão da terceira turma especializada, e inclusive dessa própria segunda turma, de número 9202005984. Assim, não há razões para que o recurso da Fazenda seja provido. Essas são as breves considerações pelas quais, em nome do recorrido CGE, requer, uma vez superada a questão de conhecimento do recurso, a ele seja negado provimento, a fim de que seja mantido o acórdão recorrido na parte em que determinou o recálculo das multas de forma mais benéfica ao contribuinte. Eu agradeço e um bom dia a todos. Bem, eu reparei aqui que aconteceu da mesma coisa na sessão passada, não sei se vocês lembram, parece que fica uma memória do vídeo anterior, né? E mesmo eu copiando esse, colando, vem o anterior. Mas agora eu já sei disso e vou ver o que eu tenho que fazer. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa errada para limpar, né, o que fica lá, o endereço que fica lá. Bem, felizmente deu tudo certo e a gente conseguiu ver a sustentação oral, certo? Posso passar o voto? Bom, o recurso especial interposto pela Fazenda Tempestiva, restando perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Trata-se da aplicação da retroatividade benigna nas multas previdenciárias. No caso do acordo recorrido, a retroatividade benigna foi aplicada mediante a comparação das multas da legislação vigente à época dos fatos geradores com as multas estabelecidas na nova legislação, Lei 11.941 de 2008, por espécie, a saber, comparação das multas por descumprimento de obrigação principal e comparação em separado das multas por descumprimento da obrigação acessória CFL 8, falta de declaração em GFIP. Vejam, tem várias multas de obrigação acessória e tem a UAI 68. E o que o acordo recorrido fez? Ele deixou bem claro, ele separou e disse assim, ó, para essas três, que eram as principais, eu estou comparando com essa. E o UAI 68, eu estou comparando com aquela. Ele fez comparação multa a multa por espécie, certo? Então, ele fez comparação por espécie, a saber, comparação das multas de descumprimento de obrigação principal e comparação em separado das multas pelo CLF 8, pela obrigação acessória CLF 8. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que a comparação seja feita entre a soma das multas por descumprimento de obrigação principal e acessória por falta de declaração GFIP e a multa 75, certo? É um caso bem convencional, só que aí, como vocês viram, tem vários multas por obrigação acessória que o acordo recorrido simplesmente não tratou, certo? Ele só tratou do AI 68 e comparou antiga com nova e depois comparou as três principais com a nova, certo? Ele fez isso. Alguém falou alguma coisa? Não. Registre que, relativamente às demais multas por descumprimento de obrigações acessórias, CRF 30, 34 e 59, não há sobre elas qualquer menção no acordo recorrido. Confira-se a conclusão do voto no que tange a obrigação acessória que referencia apenas o debitcard da CLF 68. Aí vejam aí o que está no final, ó. Comparado com os valores que constam do auto do CLF 68. Em sede de contrarrazões, a contribuinte pede o não conhecimento do recurso, alegando em síntese falta de comprovação da divergência mediante a apresentação de cópia do inteiro teor do paradigma ou de cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou cópia de publicação de até 2 emendas. E falta de demonstração analítica da divergência citada com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam dos pontos específicos no acordo recorrido, limitando-se a Fazenda Nacional a transcrever a ementa e trechos do paradigma. Quanto à primeira alegação, a comprovação formal da divergência a que alude a contribuinte pode ser suprida alternativamente pela reprodução das emendas dos paradigmas no corpo do recurso, conforme faculta o artigo 67, parágrafo 9º.
Aí está aí, ó, as emendas poderão alternativamente ser reproduzidas na sua integralidade no corpo do recurso. Compulsando o recurso especial da Câmara Nacional, constata-se que, tal como faculta o RICAF, foram reproduzidas as emendas dos paradigmas, folhas de 2009 a 2011, de sorte que o pressuposto formal suscitado foi cumprido. Relativamente ao segundo argumento, que é a falta de demonstração analítica da divergência, o exame do recurso especial, a Mostra Nacional, não se limitou a citar trechos do paradigma, mas sim, além disso, especificou com precisão os pontos de divergência. Confira-se. De fato, está no recurso. Para a turma recorrida, a comparação deve ser feita separadamente. Primeiro, entre a multa por descumprimento de obrigação prevista no 32, tal, com a do novo, tal. Depois, no que toca à multa por descumprimento de obrigação principal, aplicar-se o disposto no 35, revogado, por ser essa a regra vigente na data da ocorrência do pastoreador, limitada ao percentual de 75. Portanto, para o acordo recorrido, o artigo 35A deve ser sempre ignorado na comparação entre as multas. Diversamente, os paradigmas defendem que, para a aferição da penalidade mais benéfica ao contribuinte, o procedimento correto consiste em somar as multas às obrigações principal e acessória da norma revogada, referência sistemática antiga, e comparar o resultado com a multa em conformidade do artigo 35 na redação introduzida pela MP 449, em conformidade com o que dispõe a Instituição Normativa 1027. Assim, além das citações dos trechos dos paradigmas, a Câmara Nacional especificou exatamente os pontos em que os julgados em confronto, na sua ótica, teriam divergido do acordo recorrido, de sorte que não há que se falar em ausência de demonstração, certo? Então, nessa parte aí formal de que não haveria, eu não estou entendendo, eu entendo que ela não se limitou só a colar os pedaços, ela está dando um fecho e dando uma conclusão. E também foi apresentado as emendas. E aí, aqui, agora então eu vou partir, entendendo que houve a comprovação formal, eu agora vou para a parte material, que é para verificar se houve realmente a divergência. Só um minutinho que eu vou desligar aqui o ar, que está com barulho. Eu acho que ele me incomoda aqui, eu acho que incomoda também para vocês. Bem, aí, nesse passo, a gente vai verificar se, relativamente à legislação tributária, os paradigmas efetivamente apresentariam interpretação divergente da que lhe deu o acordo recorrido. Aí, nesse primeiro paradigma, 24.01002.453, eu entendi que ele não comprova a divergência, porque, no recorrido, foram estabelecidas duas comparações para determinação de multa mais benéfica. Foram as duas multas ali. A primeira relacionada à penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória e a segunda referente ao descumprimento de obrigação principal. Entretanto, quanto à multa por inadimplemento da obrigação acessória, essa não foi tratada no paradigma, certo? No que diz respeito à multa pela falta de recolhimento do tributo, os julgados em confronto convergem para o entendimento de que deve ser comparada a antiga, né, com a nova, certo? Isso o acordo não fez, mas tinha duas, entenderam? Ali o acordo, esse parágrafo só tratou de uma. E o acordo recorrido, ele tratou de comparação uma a uma. Na hora que eu pego essa única que tem aqui, ele vai fazer o que o outro fez aqui. Bom, aí, em relação ao segundo paradigma, 9202002086, aí sim eu entendo que ele se analisa a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória e principal. Exatamente como o nosso acórdão aí recorrido, tá? Situação similar à do recorrido, a divergência interpretativa resta cristalina no meu entender. Enquanto no acordo recorrido optou-se por comparar duas multas em separado, por espécie, as duas multas por espécie, né? No paradigma adotou-se o entendimento de que deve-se somar as multas por descumprimento da acessória e principal antigas com 75%, que é o 35A. Ficou entendida aí a diferença? Então, eu entendo aí que a divergência restou demonstrada mediante a indicação do segundo paradigma. Portanto, o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser conhecido. Aí eu vou, como teve a arguição e teve, inclusive, a sustentação oral e foi suscitada essa questão do conhecimento, eu vou, então, tomar os votos em relação ao conhecimento, certo? Eu estou conhecendo do recurso pelo segundo paradigma. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho.
Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Com a relatora. Bom, então, em relação ao conhecimento, nesse número 17, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, aí sim no mérito, então é a nossa questão já conhecida, né? Tendo as duas multas, eu estou deixando claro aqui que o acordo recurso só tratou da... É muito diferente se eu tivesse pego todas as multas por obrigação acessória para comparar com os 75, mas isso não foi feito. Então, estou deixando bem claro, ninguém fez embargo nenhum em relação a essas multas sobre as quais ninguém triscou, e aí o que está no voto é bem claro que ele está comparando a acessória do AI 68, que é a correlata com a principal. Acho que, no meu entendimento, as acessórias, outras, elas teriam outras tipificações, né? Nem fui atrás delas, mas ele deixou bem claro que era o AI 68, certo? Então, eu estou aqui dando provimento nesse ponto ao recurso da Fazenda, para que a retroatividade benigna seja, assim, aplicada de acordo com a súmula 119, que é o que ela está pedindo, que é a soma das anteriores com 75%, certo? Então, eu estou dando provimento ao recurso. Conselheiro Mário. Eu acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Então, em relação ao mérito, também por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso. Agora, então, seguimos a nossa pauta. Número 18 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, CIPLA, Indústria de Materiais de Construção S.A. Aqui é uma discussão também de retroatividade benigna. Na verdade, o recurso da Fazenda Nacional, ele devolve para esse colegiado a discussão de dois temas, né? Aquele tema que a gente já conhece, da impossibilidade de aplicação da decisão de um outro processo que ainda não transitou em julgado, e a questão da aplicação retroativa e pede a soma, então, das multas. A gente está diante de um lançamento de AI 68, o lançamento principal, ele já foi discutido no CARF e foi cancelado por vício material. Então, em primeiro ponto, eu estou conhecendo apenas parcialmente do recurso da Fazenda Nacional, por entender que, com relação à primeira arguição de divergência, quanto à necessidade de aguardar o trânsito em julgado da obrigação principal, considerando a atual situação do processo, é uma discussão que já foi superada, então, por essa razão, eu estou deixando de conhecer desse primeiro ponto. E com relação à multa, eu estou aplicando a súmula CARF, que trata, então, do somatório da multa e fazendo a ressalva ao final do voto de que deve ser observada a decisão, então, já transitada em julgado na obrigação principal do processo correlacionado nos termos do voto. Então, eu estou conhecendo parcialmente para, na parte conhecida, dar provimento ao recurso da Fazenda. E como é que, conselheira Rita, como você está classificando essa parte conhecida? Que a primeira era não poder julgar antes do trânsito em julgado da outra, não é isso? Que essa que você não está conhecendo, mas aí é que você está conhecendo só a retroatividade benigna. Só a retroatividade benigna. É que eu acabei colocando a outra matéria, né, mas é só a retroatividade benigna que eu conheço. Eu quero dois argumentos, né? Duas. Bom, então a conselheira está conhecendo parcialmente o recurso apenas em relação à retroatividade benigna e no mérito, na parte conhecida, está dando provimento. Conselheiro Mário. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro Marcelo Milton. Acompanho. E eu também acompanho, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso, apenas quanto
a retroatividade benigna, no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Certo. Aí, vamos então para o número 19 da pauta. O número 19 seria Companhia Brasileira de Gestão de Serviços e Fazenda Nacional. Era recurso 2, de relatoria do conselheiro João Vitor, porém, foi retirado de pauta pelo patrono e pela Fazenda Nacional. E haveria uma sustentação oral por videoconferência, mas foi retirado de pauta, está registrado aqui, inclusive pelo patrono, certo? E pela Fazenda Nacional também. Seguimos, então, número 20 da pauta, conselheiro Maurício Righetti, Culturosa Culturas Tropicais Limitada. Esse aqui é um recurso da Fazenda também. Notificação do lançamento da cobrança de contribuições a cargo da empresa destinada à Seguridade Social sobre o valor total das remunerações pagas, devido acreditada a qualquer título no decorrer do mês, os segurados empregados sobre o total das remunerações pagas de diretor empregado, são vários fatos geradores, né? E aqui é o lançamento do principal, mesmo ela multa o descumprimento de obrigação principal. A matéria que subiu foi o cálculo da multa. Estou conhecendo do recurso e vamos ao voto aqui. A decisão recorrida foi no seguinte sentido: acorda os membros do colegiado, maioria de votos, dá provimento ao recurso, parcial recurso, para determinar o recálculo da multa de mora, de acordo com o disposto no artigo 35, na redação dada pela 11941, que é aquela de multa, a nossa multa de mora, né, de 0,33 ao dia, limitada a 20%, prevalecendo o valor mais benéfico ao contribuinte. Vale destacar de início que a multa em questão é aquela cobrada no mesmo lançamento em que se deu a cobrança de crédito tributário, com fruto no hoje revogado artigo 35.2.3 da 8.212, do percentual de aproximadamente 15%, constando de nota de folha 3. A recorrente pugnou fosse comparada à multa isolada, a multa lançada, com aquela estabelecida no artigo 35A da redação dada pela Lei 11.941. A autoridade atuante fez constar em seu relatório que havia promovido o lançamento de outras multas e que estariam controladas nos autos de infração abaixo relacionados, sendo certo que não se logrou localizar os correspondentes números comprote. Aqui são os autos de infração para multa, né, para de multa. A decisão recorrida afirmou o entendimento de que, para aplicação da multa mais benéfica, oportunizando os efeitos da retroatividade benéfica em matéria de penalidade, o valor lançado deveria ser comparado com aquele resultante da aplicação do artigo 61, dada a nova redação daquele artigo 35. Por sua vez, o despacho prévio de admissibilidade bem identificou a divergência por meio da seguinte conclusão. Em suas contrarrazões, o autuado suscitou o não conhecimento do recurso da União, por não ter havido, segundo ela, o pré-questionamento da matéria. Ocorre que percorrendo referida peça, denota-se aparente equívoco ao tratar do tema, a julgar pela menção ao imposto de renda, peça contrarrazões, né? Ao julgar pela menção ao imposto de renda e o seu cálculo com base nos parâmetros fixados pela tabela progressiva vigente do lançamento de fatos geradores, confira-se. No mesmo sentido, o pleito para que sejam excluídos dos juros de mora, da base de cálculo do IR, por se tratar, nas suas palavras, de verba indenizatória não tributável, aparenta deslocado do contexto em exame, não merecendo exemplo noticiado acima, data vênia, maiores considerações. Pois bem, o assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista a inteligência denunciada no artigo 19, de observação obrigatória para o colegiado. Vale dizer, a multa, então, aplicada à luz do dispositivo hoje revogado deve ser somada àquela prevista também revogada no parágrafo 5º do artigo 32, do CFL 68, caso tenham sido ambas lançadas e comparadas com a multa de 5% prevista no artigo 44. Ainda que eventualmente se diga não ter havido lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessória, registre aqui que, em caso análogo, essa turma decidiu que, na hipótese do lançamento apenas da obrigação principal, a retroatividade benigna deve ser aplicada se, na liquidação do acordo, a penalidade anterior à vigência da Lei da MP 449 ultrapassar a multa do artigo 35, correspondente aos 65% previsto no artigo 44. Veja ser certo no voto condutor do acordo notal, da lavra da conselheira Rita Elisa. Em suma, no caso de multa por descumprimento de obrigação principal, em não se tratando de lançamento de ofício de débito declarado no GFIP, é entendimento deste colegiado que a comparação para fins de aferição, se houver ou não benigna, deve se dar com o artigo 35A, tendo ou não havido lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória àquela associada.
ante exposto, voto por do recurso para dar provimento. É porque, embora eu tenha dito aqui, o autuante, né, mencionado a lavratura de vários autos de infração aqui para cobrança de multa, nesses aí, eu efetivamente não identifiquei esses processos no Comprote, e tampouco não é processo para me certificar se há ou não o CFL 68 associado a essa multa por instrumento de obrigação principal. Então, assim, eu estou encaminhando... No processo não dá para ver isso, Marco? No processo lá naquele finalzinho não dá para você ver? Eu não achei no Comprote, e mesmo filtrando pelo CNPJ desse contribuinte lá no e-processo, também não identifiquei aparentemente são multas que ele acabou pagando, parcelando, estou supondo, porque eu não identifiquei esse processo. E aí eu estou... Mas foi lançado. Sim, foi lançados vários AIs aqui, só que a gente eu não consigo certificar se tem aí 68 para essa infração aqui, para esse fato gerador, né, que foi lançado. Possivelmente tem, né, assim, o fato gerador é bem comum de ter, mas aí eu estou dizendo assim, se tiver tem que somar, se não tiver, compara com 4075 direto, essa multa aqui. Sim. Essa é uma questão da execução mesmo. Né? Sim, sim. Tá. Ok, então você está ao final conhecendo e dando provimentos, é isso? Sim. Conselheiro Mário. Acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Neste caso aí, pelos esclarecimentos, pelo relatório, pelo próprio voto, não tem aquela questão da súmula CARF 119, né? Não há informação a respeito do lançamento de obrigação acessória por falta de informação em GFIP, não é isso, Maurício? Sim, então, a lógica da súmula de se somar as duas infrações, ela tem uma inteligência por trás, que é a inteligência de se comparar a multa lançada de ofício com a multa de 75%, né? Ela reproduz parte da portaria 14, né? A súmula. Uhum. Aí é o seguinte, eu revisitei esse tema recentemente, ao fazer um voto num caso de um processo que foi distribuído para mim, e eu verifiquei que tem uma nota SEI da Procuradoria da Fazenda Nacional, número 27 de 2019, que inclusive está incluída na lista de dispensa do site da Procuradoria da Fazenda Nacional, na lista de dispensa de contestar e recorrer. E segundo essa nota, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no artigo 35 da Lei 8.241, com a redação da Lei 11.941 de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do artigo 35A da Lei 8.212/91. Então, pelo que eu pude depreender dos autos, seria exatamente essa situação, onde foi dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte, ou provimento parcial neste tocante, pelo menos, para determinar que fosse aplicada a multa do artigo 35 com a redação da Lei 11.941. Situação que se amolda perfeitamente a esse tema que está constante da lista de dispensa do site da Procuradoria. Então, eu faço constar, inclusive agora nessa exposição que eu estou fazendo, que essa nota ela foi editada depois de inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria e da pacificação deste tema aí lá no Superior Tribunal de Justiça. Então, a Procuradoria houve por bem editar essa nota e incluí-la na lista de dispensa de contestar e recorrer, e como não é aqui, aparentemente, o caso clássico da súmula CARF 119, eu voto por negar provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Ô, João, até pra você... Eu lembro da gente já ter olhado isso em algum outro momento, e aí depois eu até cheguei a dar uma olhada no parecer, eu não vou lembrar o que é agora, mas eu achava que ele se tratava de uma situação ainda mais específica, mas você analisou ele mais detidamente, então, né? Analisei. Eu acho por acaso que era mesmo só débito confessado, alguma coisa assim. Não, é lançamento mesmo. Lançamento. Mas a própria portaria conjunta, ela tem uma situação que ela tem uma situação de lançamento que você compara com
com o 35 atual, né? Que é quando você lança o débito já confessado, né? Sim, é o que eu estou falando. É a única hipótese lá, né? Eu acho que era que talvez dito que a gente chegou à conclusão. Que era débito confessado. Aí não tem dúvida, não. Que é multa moratória, né? É multa moratória mesmo, né? Eu acho que aí tem tudo a ver esse entendimento mesmo. Segundo a nota C, a controvérsia em foque gravita em torno do percentual de multa aplicável às contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento da Lei 11.941. E aí, veja bem, a Fazenda Nacional, isso está na nota, vem buscando diferenciar o regime jurídico das multas de mora e de ofício, justamente tentando demonstrar, junto ao STJ, antes da edição desse parecer e antes da formação dessa jurisprudência, que havia uma diferença, que aquela multa do artigo 35, lá da redação originária, ela não seria uma multa de mora, embora a legislação chamasse de multa de mora, ela seria uma multa de ofício. Então, assim, a análise que eu faço é que tudo isso foi objeto de discussão junto ao STJ, a tese foi devidamente pacificada, inclusive a Procuradoria lançou esforços no sentido de demonstrar, tentar demonstrar a diferenciação entre o regime jurídico de ambas as multas, e o STJ teria concluído no sentido de que a multa tem que ficar limitada a 20%, inclusive em caso de lançamento de ofício. E diz o resumo da nota: a jurisprudência do STJ acolhe de forma pacífica a retroatividade benigna da regra do artigo 35 da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, que fixa o percentual máximo de multa em 20% em relação aos lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do artigo 35A, que prevê multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O artigo 35 incide apenas em relação aos lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida lei, sob pena de afronta ao artigo 144. Então, eu estou concluindo no sentido de que é aplicável, sim, a nota, é a interpretação que eu faço, inclusive, para lançamento de ofício. Então, eu reforço meu entendimento no sentido de negar provimento ao recurso fazendário. Mas a minha questão não é por lançar ou não lançamento de ofício, é débito confessado, porque também tínhamos essa problemática lembra que ficou aquela coisa, não tem que ter lançamento, quando até a data de tal, a lei tal, era confissão de dívida, passou a ser confissão de dívida, então hoje tem que ter ou não tem que ter lançamento. Então, eu creio que a gente já olhou isso e já chegou a essa conclusão, creio que é uma coisa muito específica, não é uma coisa assim genérica para qualquer lançamento de ofício, porque tem essa situação, lembram isso era muito presente, lembra, Pedro Paulo, do imposto de renda, que até um certo momento se tinha, considerava ou não, houve um marco aí temporal, que era ou não confissão de dívida, aí quando passou essa confissão de dívida, não precisa mais de lançamento, mas a Receita lançava, e aí a gente até aplicou-se retroatividade benigna para casos que passaram a ser confissão de dívida e se fez lançamento de ofício. Se dava provimento pela retroatividade benigna para o anterior, quando o anterior se cobrava a multa do ofício para débito confessado. Então, creio que é uma analogia com essa situação do imposto de renda. Lembra disso? Tem muita jurisprudência do CAF nesse Nós fizemos, presidente, essa situação que você está falando, presidente, nós tivemos 2 votos em sessão da reunião passada, e todos eles nós decidimos no sentido de aplicar os 20% mesmo. Então, quando é lançamento de débito que o contribuinte já declarou em GFIP, a situação é exatamente essa. Foi meu, né? Um seu e outro meu, que eu me lembro bem. E teve essa problemática também no imposto de renda, porque até um certo momento se aplicava a multa de ofício para o lançamento, que não era considerado confissão de dívida. A partir do momento e aí não tinha mais que ter o lançamento. Aí o que aconteceu? Se aplicou retroativamente esta multa, para os casos anteriores, se retirou a multa de ofício aplicando retroatividade benigna. Isso no imposto de renda teve muitos casos. Assim. Bem, João, qual que é o número da nota mesmo? A Procuradoria mudou o site dela, não estou conseguindo achar. 27, né? Nota C27. Aquela lista de qual ano? É a nota 27 de 2019, só observando que relata a consulta que, nos autos da apelação número X, a Fazenda Nacional recorreu contra a sentença que reduzira de 60% para 20%
a multa constante da certidão de dívida ativa decorrente de NFLD, não é lançamento de débito confessado, é notificação fiscal de lançamento de débito. Sim, mais uma vez eu digo, a questão não é essa, esses outros também eram autos de infração, se você estivesse lendo um desses imposto de renda, quer dizer, isso aqui é auto de infração, como esse NFLD, mas a questão é que seria essa cobrança para não entender que aquilo ali era confissão de dívida ou não, então pode ser um período até anterior, né, em que não era considerado confissão de dívida, eu só estou dizendo isso, que eu acho assim, se tivéssemos isso aí, a Fazenda não estaria recorrendo, como se fosse um caso desse nosso, né, em que não é declarado de GFIP, né, que tivesse também esse entendimento. Eu acho assim difícil ela estar continuando a recorrer e ter aberto numa nota assim, né? Mas de quando é o recurso, por exemplo, Maurício, nesse teu caso? Tem que ver aqui. Essa nota é de 2019. E nem sempre a Procuradoria tem agido no CARF com base na lista de dispensa. A gente tem casos em que a gente discorda disso, como no caso de TR, por exemplo, em que está, na nossa ótica, está na lista de dispensa, mas mesmo assim... São de 99 a 2001 que eu estou vendo aqui. O recurso é de 2013, né? E a nota é de 2019. Tem ato declaratório para ela já, assinado pelo ministro? Não. Gente, para que eles mexem no site e tiram a informação? O site ficou assim, eu não consigo achar nada. Eu não estou conseguindo achar mais a lista de... Eu achei que agora tem um PDFzinho lá, você bota, consulta no Google lá, nota 627. Ele não está abrindo o PDF para mim. Bem, todo mundo já tem como votar? Podemos prosseguir na votação? O conselheiro João Vitor abrindo a divergência, não é isso? Isso. Do provimento. É isso? Conselheiro Marcelo Milton. Presidente, vou acompanhar o relator, mas eu vou verificar essa questão, eu acho que bem colocada pelo conselheiro João Vitor, uma análise mais aprofundada, tá? Mas eu acompanho o relator. Conselheira Rita. Doutora Marilena, por hora também eu mantenho o meu entendimento, até porque eu tenho os votos para essa sessão com a mesma sistemática, mas vou retornar ao parecer para poder analisar melhor. Acompanho o relator. Eu também vou acompanhar o relator nesse momento, até porque não é nenhuma questão vinculante, né, que estivesse lá no artigo 62. É apenas um entendimento e, assim, no meu entender, é até incompatível com os próprios recursos que a gente tem agora, né, de agora, que a gente está lá eu estou lá para assinar vários nessa mesma matéria. Mas, assim, eu creio, assim, tenho vagamente que nós tratamos já isso já foi trazido e a gente viu o que era, onde é que estava aí a diferença. Mas vou olhar, já anotei, e vou verificar isso e se for o caso, a gente vê, né, o que fazer. Mas eu acho que nesse momento a gente já tem a sensação de que já nos deparamos com essa mesma questão e já chegamos à conclusão do porquê não há uma incompatibilidade real, certo? Ela é só aparente. Assim, só de um primeiro momento, parece que, porque tem também lançamento de ofício, quando tem débito declarado, essa que é a questão, débito contestado. Em algum momento não é confissão de dívida, outro momento já passa a ser, antes não era, e aí se aplica retroativamente para uma coisa que agora não precisa mais de lançamento, e entende-se que antes também não aplica-se retroativamente. Era assim até a problemática do imposto de renda. E aí eu acho que vou estudar melhor essa questão e verificar esse fazer, mas nesse momento eu também vou manter o voto aqui. Então, em relação ao número 20 da pauta, né, por unanimidade de votos, né, conhecer e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
tem sido o conselheiro João Vitor, que negou o provimento. Sim. Agora, então, o número 21 da pauta, ele foi retirado de pauta por ausência da relatora. O 22 também, né? 21 e 22. Inclusive, o 22 teria vídeo gravado, né? Teria sustentação oral com vídeo gravado. O número 23 da pauta, então, conselheira Rita. Plásticos Beija-Flor. Já estamos no meio-dia, né? O Fabimar, você precisa sair agora? Oi, doutora. Eu preciso encerrar às 12 horas. Tá. Então, vamos, então, antes de começar esse processo, viu? Vamos interromper, então, para o almoço, retornamos às 14, pode ser? Ou se vocês quiserem retornar mais cedo, mas eu creio que não haja necessidade disso. Pode ser. Pode ser? Então, vamos interromper e retornar às 14. Eu me distraí aqui, não fique... E aí, então, nós retornamos às 14 para continuar aqui. Começaremos pela pauta da tarde, e depois resgataremos esses da nossa manhã aqui, que não deu tempo de julgar, certo? Por favor, então, poderia interromper a gravação, Apoio?